Então, boa tarde a todos. Eu sou a professora Rosielda, eu leciono no Colégio Dr. Caetano Munhoz da Rocha. O plano de aula que eu me propus a trabalhar com os meus alunos tem o título de Bioeconomia, Economia do Futuro e o Futuro da Economia. Ele é voltado para alunos do 7º ano, para o componente curricular da geografia, mas ele tem um caráter interdisciplinar, com matemática, ciência, português. A carga horária é aproximada, cada professor pode fazer de acordo com a sua realidade. Sobre a vinculação com os ODSs e a BNCC, nós temos que, quando se trabalha questões de sustentabilidade social, econômica e ambiental, os 17 são abordados, mas eu destaquei 9 aqui, ODSs, 5 competências gerais, as habilidades que foram trabalhadas, né, lá no plano eu coloco os conhecimentos prévios também que os alunos precisam ter, e os conteúdos que foram retirados do nosso currículo estadual. E por que eu escolhi, então, o tema da bioeconomia, né? Nós estamos na década da restauração, segundo a ONU, e essa agenda ambiental ou da conservação, ela ficou muito tempo restrita a alguns pesquisadores, ambientalistas, ONGs, e a cada dia, né, hoje, ela vem ocupando um espaço cada vez mais central nas discussões e também planilhas aí dos setores produtivos, né, porque está ficando muito sedimentado essa questão da dependência econômica em relação ao capital natural e aos serviços prestados pela natureza, que nós chamamos aqui de serviços ecossistêmicos. E a bioeconomia, ela surge, então, como uma ponte para fazer essa integração dos serviços da natureza nos custos dos setores produtivos. E uma das formas, né, de fazer essa valoração dos serviços ecossistêmicos é o custo de reposição, que é onde você calcula qual seria, né, numa forma aproximada, o valor em dinheiro que você gastaria para repor, substituir um serviço ecossistêmico que, por algum motivo, foi degradado. Aqui no estado do Paraná, a gente tem um exemplo, eu até utilizei no último plano de aula que eu apresentei aqui, 242 milhões de reais por ano são perdidos no Paraná por processos erosivos. Eles levam em consideração a quantidade de nutrientes do solo que são erodidos nesses processos, né? E trazendo isso para a realidade de Nova Aliança do Ivaí, nós temos um problema ainda maior, porque nós estamos no extremo noroeste, e aqui o nosso solo é oriundo da rocha Areni do Kaiowá, muito arenoso, com baixa retenção de umidade, nutrientes, matéria orgânica, muito suscetível à erosão. E nós tivemos um uso do solo, né, derrubaram-se as matas para inserir a cafeicultura, que foi um ciclo econômico muito importante para a região, durou até 75, veio a geada negra, e entraram-se as pastagens, que hoje ocupam aí 70% do solo, da área de solo aqui do município, e a cana-de-açúcar, que representa aí mais de 80% das culturas temporárias do município. E, diante das fragilidades do nosso solo, nós temos alguns problemas socioambientais locais, como a erosão, o assoreamento, as pastagens, que sua maioria estão degradadas, existem trabalhos da UEL voltados para isso, e também em relação ao uso indiscriminado de alguns químicos, como a Mônica falou, tem pessoas que são boas e outras nem tanto nesse sentido. Nós estamos apresentando problemas com a mortandade de abelhas e do bicho da seda, inclusive de nossos alunos aqui que estão sendo atingidos, a agricultura familiar. Mas para a gente valorar e precificar um serviço ecossistêmico, antes a gente precisa conhecer e reconhecer a sua importância, entender qual é a função dele. Então, esse é o objetivo desse plano de aula, é reconhecer a importância desses serviços ecossistêmicos, não apenas para a manutenção da vida no planeta, mas também para a própria economia. E a partir, então, dessas inferências, apontar práticas que venham conservar esses serviços ecossistêmicos, levando em consideração uma demanda econômica, porque a sustentabilidade, ela se pauta aí nesse tripé da economia, do social e do ambiental. A minha aula ela foi desenvolvida, então, de acordo com a prática social de Gasparin, onde ele coloca em 5 grandes momentos. A prática social inicial é aquele momento onde introduz o tema, procurando saber o que os alunos já conhecem sobre eles, né? Quais curiosidades, o que gostariam de aprender, que cabe uma autoavaliação inicial. No segundo momento é a problematização, onde eles são convidados a ter reflexões mais profundas sobre o assunto. E a gente pode começar a introduzir conceitos do conteúdo, como, por exemplo, eu questionei, né, se a forma como a gente se relaciona com a natureza e constrói a nossa economia tem considerado esses serviços, se o nosso município reconhece e valoriza esses serviços, se há uma possibilidade de produzir alimentos e conservar a natureza ao mesmo tempo, e o que nós, enquanto escolas públicas, podemos fazer para garantir, então, essa preservação, essa conservação. O momento da instrumentalização é a parte teórica propriamente dita, como não é um material que está disponível no didático, é um tema recente para nós, né?
Na verdade, a biotecnologia já existe há um bom tempo, mas, assim, em termos de teoria para entrar nas escolas ainda não está contemplado no material didático. Eu me aprofundei em outros materiais de suporte, como o marco referencial da Embrapa, reportagens que já mostram ações bem-sucedidas, o próprio caderno estatístico do município, onde eu levantei quais são, onde eu levantei, não, perdão, onde os meus alunos pesquisaram, aqui até o momento de rotação de pesquisa, quais são as principais atividades agropecuárias desenvolvidas e quais serviços ecossistêmicos elas, então, estariam mais dependentes. No momento da catarse, após levantarmos as principais atividades, né, nós fomos, então, para o momento de entender essa realidade e ver o que podemos fazer para melhorá-la. Então, foi o momento da aula prática, de entrevista. Então, a gente tem aqui o apicultor local, a aula prática com a produção de abelhas. Nós tivemos uma aula de campo em parceria com o IDR, foi fundamental. Os alunos perceberam, entenderam os serviços ecossistemas do solo. Tivemos palestras sobre LPF, entrevistamos os setores da agricultura e do meio ambiente do município para saber quais práticas o município vem desempenhando para atender, então, essas demandas, né? Porque essa responsabilidade não pode ficar só para o homem do campo, mas nós somos consumidores, nós temos a demanda alimentar e nós também temos, de certa forma, nos responsabilizar e ajudar da melhor forma possível. A prática social final, então, envolveu uma série de trabalhos que meus alunos desenvolveram após ter abordado todos esses temas, ter construído esse conhecimento. Então, aqui eu tenho práticas de solo, como o solo se forma, por que o nosso é arenoso, eles vão entender, então, o motivo da rocha, práticas sobre erosão do solo, levantamos a problemática da abelha, que foi algo que nos tocou bastante, falamos com o apicultor, né? Inclusive, no final, a gente entrega uma lista para a Secretaria de Agricultura, apontando aí a necessidade de abordar espécies que atraem abelhas e respeitar, mapear esses lugares que têm as colmeias. Criamos uma página no Instagram, convido todo mundo para seguir, inclusive 1/3 da população de Nova Aliança está ali seguindo a gente, e lá todos esses projetos estão sendo postados. A avaliação, ela foi contínua, está tudo muito bem explicado lá no plano de aula, eu deixei para cada etapa um instrumento avaliativo diferenciado, e agradeço aí os alunos, as professoras que me ajudaram, a Carminha que tem me dado um apoio. Tem um vídeo aqui, eu vou tentar rodar para vocês, nesse modo mesmo. Tá dando para ver? Tá sim. O processo de intempéries, ele pode ocorrer devido à ação da chuva, do vento, da água, sem cobertura vegetal. Foi esse resultado que a gente teve. Bastante perda de solo, porque não tinha cobertura vegetal. Aí tem gado de corte e gado de leite, e mais de 70% é pastagem. Mas as pastagens estão bem judiadas. Mas existe uma solução para esse problema. Ela se chama ILPE, que significa Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta. Isso daqui é muito importante para a nossa região, porque o nosso solo formaram de uma rocha chamada arenito do Caiuá. E por isso são arenosos e bem frágeis à erosão. Vou falar no que elas influenciam no agronegócio. As pessoas pensam que o maior trabalho das abelhas é produzir o mel, elas também são muito importantes para a polinização. Tem que fazer alguma coisa, que o jeito que está indo aí vai se acabar. As abelhas, sabe, as abelhas são essenciais para nós. Dependendo do estímulo que se dá para a manipoeira, ela pode deixar de ser um problema para ser uma solução. É o líquido que sai no momento que a mandioca é prensada. Esse líquido tem altas concentrações de ácido cianídrico. Vocês já ouviram falar da tecnologia social PAI? Produção agroecológica integrada e sustentável? Ela é uma proposta apoiada pelo SEBRAE. Nesse sistema, a horta sustenta o galinheiro sustenta a horta. Mas nem tudo está perdido. Existem algumas práticas que podemos garantir uma boa produção de milho. O plantio direto é uma delas. Isso contribui para a maior retenção de água no solo. Além disso, protege o solo da erosão. Precisamos divulgar a importância do feijão, tanto para a nossa
Eu vou parar que eu coloquei meu cronômetro aqui, tá faltando 9 segundos. Eu não quero matar a Mônica do coração. Mandei mensagem agora para os meninos, foi ela vai estourar o tempo. Tá terminada, professora? Terminei. Então tá bom. Pessoal, então a palavra está com a comissão. Professor Tuca, Janete... Bem, Rose... Ok, vou falar então. Rose, parabéns, gostei bastante do seu trabalho, né? Está super bem estruturado, e eu gostaria de ver o resultado com os alunos, né? Então a gente vê aí que cada aluno desenvolveu as atividades, então eu não tenho muita pergunta, não, é só um comentário, tá? Parabéns. Eu também parabenizo, tá? Pelo trabalho, pela dinâmica do trabalho e pela diversidade, né, de culturas ali que foram trabalhadas. E a forma também. Parabéns, professora. Obrigada. Da minha parte também, Rose, eu acho que tem uma riqueza de abordagens, não é? Tem uma riqueza de práticas que vocês destacaram ali e que você conseguiu engajar os alunos nessas práticas. Então, acho que é muito, muito interessante, realmente parabéns por todo o trabalho. Obrigada. Eu posso fazer um comentário, Mônica? Claro. Essa quantidade de vídeos e práticas que vocês viram é porque a nossa escola abraçou a BAG esse ano. Eu tenho que agradecer muito a Cássia, a Kelly,